Aí, quando isso acontece, ou seja, mesmo que outros tomados por inveja, eles venham nos denegrir, o que acontece é assim, quando eles estão nos denegrindo, primeiro ponto assim, doeu, se sentiu mal, foi desconfortável, foi ruim, você não queria passar por aquilo. Se surgiu qualquer coisa desse tipo, é sinal que tinha o ego lá dentro. Só que aí o que acontece? Eles começam a revelar aquele que a gente quer assassinar, para um praticante do Dharma. Então eles começam a revelar pra gente aquele que a gente quer assassinar. E aí a gente agradece. Muito obrigado. Se o que eles estão revelando pra gente não tá ali, também não tem dor nenhuma. Tá tudo ótimo. Agora se doeu, muito obrigado. Agora eu consigo ver o que estava ali dentro. Acaba ferindo no ego do outro, assim, também, né? A gente pode ver um meio óbvio de não mostrar que aquilo, não dizer obrigado, a gente diz por dentro, assim. Porque pode acontecer mesmo. E aí às vezes é assim, a gente vai inflar o ego do outro e vai potencializar a inveja, a atividade negativa do outro. Porque ele, na verdade ele não está querendo nos mostrar, ele está por inveja, nesse verso, né? Não, mas acho o contrário, quando você fala obrigada, tipo, a pessoa, se ela difere o ego dela, acho que ela percebe o ego dela também. Ah, sim. A própria pessoa. Sim. Então esse ferir o ego é assim, sinal que ele está ali, né? Ele está presente. Aí a gente olha, te achei. Agora, quem é você? Aí começa um outro processo que eu vou ensinar para você daqui a pouquinho. Eu falei um pouquinho ontem, mas eu vou ensinar. Então a gente começa a usar isso como um meio hábil. Muito bom essa pessoa estar nos mostrando isso. E também a gente começa a entender o outro, ou seja, a gente olha e vê que ele está tomado. Um outro ponto assim, do outro lado da moeda, a gente olha para o outro e entende que ele está agindo daquela forma porque está perturbado, não é porque ele quer. Porque ele é incontrolável. Não é assim, eles têm total intenção de ser um ser ruim. Não, ele está vendo de uma certa forma e ele está, por ele estar tomando aquele referencial, aquela forma de olhar, surgiu inveja nele e ele está agindo daquela forma. Então a gente entende também o outro. E aí dentro disso o que a gente vai acontecer? A gente vai poder olhar para o nosso, descobrir que tem ainda pontos frágeis dentro do ego da gente. A gente vai, aí imediatamente quando a gente descobre que tem um ponto frágil, surgiu humildade. Ou seja, não sou um Buda ainda. Achei que era, mas não era. Aí a gente fica humilde. Tem que praticar, tem que ouvir. Né? A gente lembra do mestre da gente. Por favor, me ajude. Tem um ego ainda. E aí, o que acontece também, a gente começa a ser tolerante, paciente. A gente abre um espaço para receber as críticas dos outros. Ou seja, a gente quer se melhorar, né? Se auto-melhorar. Então, para a gente se aperfeiçoar e se melhorar, talvez a gente não consiga ver bem as nossas dificuldades e fragilidades. Nós agradecemos muito os outros nos mostrarem. Porque o que a gente quer mesmo é melhorar, transcender aquela dificuldade. Então a gente escuta muito atento. Aí, descobrindo as falhas que a gente vai conseguir trabalhar com elas. Aí, como que a gente gera também paciência e tolerância? Dentro disso é assim, o que os outros estão falando, de bom ou ruim, são meras palavras. Por que essas palavras têm tanto poder na gente? De perturbar a gente? Eles estão emitindo um som, assim. E esse som que eles estão emitindo, ele está apontando para um tipo de projeção da mente daquelas pessoas. Então, na verdade, o que eles estão vendo a partir de um certo referencial. Existem umas lentes que estão fazendo com que eles não vejam o todo. Estão vendo só uma parte, uma coisa. E aquilo que eles estão falando não é uma qualidade sólida, inerente à minha pessoa, ao meu ser, à minha natureza. É simplesmente um valor que está sendo imputado a partir de um referencial que eles estão vendo. Então a gente começa também a observar e gerar flexibilidade e tolerância, paciência em meio a reconhecer que isso é só a ilusão da mente, da nossa mente.
Esse é um outro ponto. Então tem várias coisas que podem ser trabalhadas dentro desse verso. Desde o início, assim, onde a gente vai abrir as críticas e vai ver como é que a gente pode trabalhar com nossas falhas e fragilidades e avançar, até um nível intermediário que a gente vai olhar para o outro, entender o outro, por que ele está agindo daquela forma e ter compaixão por ele, até o nível mais avançado que a gente entende que aquilo é só a dança da mente que se expressa através da ilusão das coisas. Se expressa olhando para as coisas a partir de referenciais limitados. Então, aquilo que ele está falando são só palavras, né? São só formas de olhar, projeções da mente dele. Então, esses vários níveis, vocês veem, de treinar a mente da gente, só nesse verso. Aí, o verso seguinte, o sexto, é assim: Ganadag Pentapam. Mesmo se qualquer pessoa que eu tenha ajudado, Rewa Chewa Kanjigi, ou em quem eu tive grandes esperanças, Shinto Miri no Chenam, me maltratar sem qualquer motivo ou razão, Shenin Dampar Tawarsho, posso eu vê-lo como um verdadeiro mestre ou um amigo virtuoso. Mesmo se qualquer pessoa que eu tenha ajudado ou em quem eu tive grandes esperanças me maltratar sem qualquer razão, possa eu vê-lo como um verdadeiro mestre, um amigo virtuoso. Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque assim, a gente espera de tudo das pessoas que a gente nunca ajudou, nunca teve nenhuma esperança ou expectativa, né, quanto a elas. Agora, quando a gente começa a ser denegrido e agredido e maltratado por pessoas que a gente ajudou, assim, por pessoas que a gente apoiou, por pessoas que a gente teve expectativas, assim, aí é difícil. É bem difícil, assim. Eu um dia achei que estava liberado de certas coisas. Aí aconteceu isso, exatamente, ou seja, ocorreu de uma situação manifestar uma certa relação com uma pessoa que era muito querida. Aí, não só ela era querida, mas aí eu comecei a notar, eu tinha expectativas. Até então eu não sabia que eu tinha expectativas, achei que eu estava sendo eu mesmo, né? Eu era amoroso. Eu era uma pessoa boa, estava apoiando, mas nesse apoio tinha ego, e esse ego foi revelado pela situação, né? Porque doeu, e aí eu comecei a ver que tinha várias expectativas ali, e várias assim, essa coisa assim, te dá, mas também está esperando algo em troca, né? A gente é gentil, mas espera gentileza. Então a gente começa a ver as várias expectativas que a gente tem. É interessante isso. Muito bom isso ocorrer assim, para o praticante espiritual que está avançando. Essas coisas vão ocorrendo, assim, é muito bom. Muito bom. Porque a gente não está vendo, né? Onde é que a gente está preso. Então a gente vai ver que a gente tem várias expectativas e medos dentro disso. Quando a gente começa a trabalhar isso com pessoas que a gente tinha expectativas, que a gente tinha esperanças, que a gente ajudou, ao mesmo tempo a gente vai começar a também trabalhar esse aspecto de flexibilidade, paciência, tolerância, compaixão, entendimento. Você tem entendimento, a sabedoria, né? A gente começa a entender aquilo, tanto entender a pessoa, entender o contexto no qual aquilo surgiu, como entender nós mesmos ali dentro, esse eu ali dentro. Então isso tudo vai gerar, a gente vai começar aos pouquinhos a iluminar aquilo, e aos pouquinhos, se a gente conseguir, a gente vai começar a soltar as coisas que a gente estava agarrado, as expectativas da gente, as esperanças de ter um retorno. Tudo isso é coisas que a gente estava agarrado, assim. A gente começa a soltar e iluminar aquilo. Aí isso tudo então vai gerar
grandes qualidades da gente, né? Compaixão, amor, paciência, flexibilidade. Isso vai gerar com que a gente purifique karma, porque quando a gente está preso, agarrado, a gente está gerando mais karma, ou seja, gerando impressões negativas no fluxo mental da gente. Quando a gente começa a soltar, todo o karma que vai surgindo, ele vai se auto-liberando, se auto-purificando, porque ele só se mantém, né, as marcas kármicas, as tendências habituais que vão retornando, elas só se mantêm como karma novamente, se a gente se agarra a elas de novo. Se a gente se agarra, você tem atração, e se a gente bloqueia, se a gente rejeita. Então, bloqueio, repulsão e atração é o que gera impressões na mente. Então, se a gente não tem nem bloqueio, rejeição, repulsão, nem atração, nem apego, nem agarrar-se, elas se auto-purificam, a gente diz. Purificam em si próprias, no surgimento. A gente começa a soltar, 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 soltar. E aí começa, dentro do treinamento da mente, pode começar a ocorrer purificação de karma, se isso ocorrer. E com as qualidades que a gente vai gerando, compaixão, amor, equanimidade, flexibilidade, paciência, tudo isso vai gerando, acumulando méritos, acumulando impressões positivas no fluxo mental da gente, sementinhas positivas que depois, quando encontrarem circunstâncias favoráveis, condições favoráveis, vão frutificar em coisas positivas. Então, esse verso ele está tratando disso tudo, assim. Aí também outro aspecto que vai surgir desse verso é assim, nós temos uma noção de que o caminho do Dharma talvez seja nos liberar das dificuldades lá fora. Ou seja, talvez a gente venha querendo um novo método de a gente mudar o mundo lá fora, de a gente mudar as pessoas lá fora, de a gente transformar a nossa vida lá fora. Mas na verdade o caminho do Dharma não é de transformar as coisas lá fora e as pessoas lá fora. É transformar como a gente olha para o mundo lá fora. Transformar como a gente olha para as pessoas lá fora. É esse o caminho do Dharma, é essa transformação que ele vai proporcionar. Então esse é outro aspecto muito importante. Assim. E isso tudo está ligado dentro desse verso. Aí o sétimo verso. O sétimo verso é assim. Dorna Modan Gyubai. Em suma, direta ou indiretamente, Pende Mana Kunadur, que eu ofereça a todas as minhas mães benefício e bem-estar. Mai Nodan Dunakun, e todo o mal-estar e males de minhas mães, que afligem as minhas mães, Samedala Lembarshou, possa eu secretamente tomar sobre mim. Em suma, direta ou indiretamente, que eu ofereça a todas as minhas mães benefício e bem-estar, e todo o mal-estar e males que as afligem, possa eu secretamente tomar sobre mim. Nesse verso, ele vai tratar essencialmente da nossa motivação. Então, primeiro, é assim, nós vamos olhar para os seres e já entendendo um pouco assim que, ou seja, o problema é o ego, né? E esse ego, ele não existe. Então, para quem assim fica meio confuso com essa coisa do eu não existe, eu falei no primeiro dia, assim, no segundo dia, falei um pouquinho no primeiro, e ontem eu falei um pouco, que o primeiro verso ele começa eu. Aí, a primeira palavra do verso já tem assim um longo ensinamento. E aí é sobre a não existência desse eu. Aí eu brinquei um pouquinho, né? A gente vai, eu acho muito bom assim, porque essa própria prática de Vipassana, a gente chama Shamatha e Vipassana. Shamatha é quando a gente concentra a mente da gente, tranquiliza a mente da gente, e aí usa essa concentração como um instrumento para olhar melhor para as coisas, para contemplar melhor as coisas. Aí surge a próxima instrução, que é Vipassana. Você Vipassana é, na verdade, essencialmente um ponto de interrogação. Então a gente vai começar a fazer questões. E a questão central é assim, quem sou eu? Aí ontem eu estava brincando, assim, quando a gente pergunta, quem é você? Quem não estava aqui ontem? Quem é você? Como assim?
Eu tenho ego, dificuldade de me concentrar, mas eu tenho. Eu não estou perguntando o que você tem. Estou perguntando quem é você. Eu sou tudo isso junto, misturado. Mas eu não estou falando de tudo isso misturado. Quem é você tirando isso? Eu acho que eu sou uma pessoa. Sou do bem, assim. Se você é do bem, é possível ser do bem se tem a quem... como é que se diz? Quem que a gente vai se relacionar como uma pessoa boa, na verdade. Ser uma pessoa do bem significa ser uma pessoa boa na relação com o mundo, com os outros, né? Mas eu não estou falando... Porque a gente faz parte de tudo, né? Isso. Mas aí eu digo assim, essa é a brincadeira, né? Eu digo assim, eu não estou falando da sua relação com o mundo e com os outros. Eu estou perguntando quem é você. Mas a gente não é tudo isso. Você está aqui. Tudo isso está aí, ó. Eu estou falando com você aqui. Quem é você, essa pessoa que está aqui na minha frente? Tá ficando confuso. Essa é a brincadeira que a gente começa assim, peraí, quem sou eu? Não sei, né? Eu não sei bem quem sou eu. Essencialmente, isso é vipassana. Então, esse eu que a gente tanto preza, né? Protege, daqui a pouco a gente vê que quem é ele? Quem sou eu? Esse eu que diz assim, eu estou sofrendo, eu sou desconcentrado, eu isso, eu aquilo. Mas isso não sou eu. Quem sou eu? A gente vai sentar e vai começar a meditar sobre isso. A gente vai descobrir que a nossa natureza, ela é livre de qualquer elaboração da mente que concebe um eu. Então essa noção de eu sou é uma construção mental. Uma elaboração da mente. Baseada em certas experiências que parecem ser contínuas no dia a dia da gente. Mas não são contínuas. Tem os seus intervalos. Aí em meditação a gente vai começar a reconhecer esses intervalos. Então, esqueci do verso. Então, tem essa noção de trazer benefício a todos os seres que foram minhas mães. Aí quando a gente entende que não tem eu, a gente é capaz de fazer o quê? Então a gente entende todo o sofrimento, toda a complicação, ele surge como um sonho desse eu, que em si é um sonho. E aí a gente entende que os outros seres estão sonhando. Então a gente faz uma prática assim, possa esse sonho irreal, não é real, é irreal, mas que os seres concebem como real, eles sentem, eles experienciam o sofrimento, eles experienciam dor, tristeza. Então isso que é irreal neles possa eu tomar sobre mim. Porque não, para mim já não é real mais, não é real mais. Aquilo não é verdadeiro. Aquilo é um sonho. Então a gente possa isso ser tomado sobre mim e tirar essa carga de cima deles que não reconhecem isso como um sonho. E aí diz assim, todas as minhas mães. Minhas mães é assim, de acordo com a noção da reencarnação do budismo, nós reencarnamos incontáveis vezes. Então, por exemplo, em algum momento, dentro dessas incontáveis reencarnações, nós fomos mães e pais uns dos outros. Então eu digo para vocês aqui, não é por acaso que nós estamos nos conhecendo aqui ou que já nos conhecemos. Então provavelmente, se eu não fui o cachorrinho de vocês, Nós fomos o cachorrinho. Ou os dois, né? Ou a mãe do seu cachorrinho. Ou foi o irmão, a irmã, ou foi o pai, a mãe. Né? E a gente contempla se foi pai e mãe, né? Geralmente os pais da gente cuidam da gente com muito carinho. Né? Então, esse é um meio hábil, assim, por exemplo, se eu olhar
para vocês como alguém que cuidou de mim em um certo momento entre essas vidas, com muito carinho, eu já troco meu olhar para vocês. Olhar para vocês com muito carinho, assim, vocês cuidaram de mim um dia. E aí eu olho todos os seres assim, todos eles foram um dia minhas mães, cuidaram de mim. E hoje, eu encontrando o Dharma, encontrando o caminho espiritual, eu vou retribuir esse cuidado deles com muito amor, com muita lucidez. Eu vou retribuir. Então a gente olha para todos os seres como as nossas mães e olha que eles estão presos a essa realidade, eles estão sofrendo porque estão agarrados às coisas como reais, permanentes, verdadeiras, e a gente vê que é um sonho, que o eu que está experienciando aquilo é um sonho, e aí surge a prática de Tonglen nesse momento. Então esse verso é onde surge a prática de Tonglen, que é dar e receber. Então a gente inspira todo o sofrimento ilusório dos seres, que foram nossas mães. É uma prática de sempre. E esse sofrimento ele surge como uma luz negra, escura ou fumaça. Então a gente é como um aspiradorzinho de pó. Assim. A gente suga isso. Mas isso não tem peso mais. É um sonho. Não tem substancialidade, peso. A gente só está tirando o peso deles, porque para eles tem peso. Então a gente inspira. A gente suga. Isso daí. Aí tem um ponto interessante que é assim, tem algo lá dentro do coração da gente, que se chama assim, autocentramento. E esse autocentramento, esse ego da gente, ele não quer bem, né? Pô, a gente vai ver, eu já tenho os meus problemas, eu vou pegar dos outros, né? Pô, peraí, dá um tempo. Tá demais esse negócio aí. Então, na verdade, essa prática, por isso que eu te brinquei com vocês ontem, que era de amedrontar. Porque assim, a gente vai acabar com o ego. Então, quando a gente inspira esse sofrimento dos seres, mas não só entra por aqui e fica por aqui. A gente vai lá dentro, onde está esse serzinho, que pensa, bom, até aqui pode ir, mas né? Para aí, né? Não vai até o fundo, até o centro. Então, no centro do coração, geralmente, vocês já sentiram assim o coração apertado? Então tem muitas emoções que são manifestadas nessa região do coração. Então a nível de sentimento sutil, ou seja, toda a parte conceitual, teórica, ela está trabalhando nessa região. A parte cognitiva, discursiva da mente. Agora tem, às vezes os psicólogos trabalham isso, né? Como é que chama? Aqueles que fazem regressão. Né? Então eles vão trabalhar com coisas que estão nessa região. Estão nos músculos da gente, nas tensões da gente. São marcas lá dentro que são marcas de eu, ego. Ou seja, o ego se protegendo e quando é ameaçado ele se tensiona, ele se protege. Aí surgem dores musculares, surge o peito ficar apertado, surgem sensações no peito diversas. Né? Isso tudo a gente começa a sentir. Aí, esse ponto é assim, a gente não vai só para o aspecto cognitivo, mas a gente inspira e vai lá dentro. Só que quando a gente vai lá dentro, a gente vai reconhecendo a natureza de sonho. Então é um treinamento. Então aquilo não é pesado. Se for pesado, melhor vocês não fazerem. Então a gente vai inspirando e vai reconhecendo que aquilo é um sonho. E aí isso chega no coração. Quando chega no coração, aí se diz que tem uma imagem que a gente usa, que representa o ego, que é uma área escura no centro do coração. Essa área escura é o ego mais sutil da gente. Ele está lá dentro e não quer morrer. Fica se escondendo. E aí a gente diz, agora você não tem jeito. A gente vai lá e pronto. Leva o problema para o ego. Mas o problema é ele é dissolvido no próprio reconhecimento que aquilo é um sonho, não tem peso. Aí quando esse reconhecimento acontece, ele se dissolve e surge claridade dentro dessa região que era escura no coração. Essa claridade ela brilha como um diamante.
Então surge um diamante cristalino, Vajra, em tibetano. E Vajra, que a tradução é tibetano, Dorje em tibetano, Vajra em sânscrito, significa diamante. E diamante representa nossa consciência pura, nossa natureza primordial, que ela é completamente luminosa, lúcida, translúcida. E ela é imaculada, seja porque o que for que surgir nela não macula, ela não mancha. Então, tanto que a gente vê que a gente foi um dia certas pessoas no passado, hoje em dia a gente já mudou, não é mais. Então, aquilo morreu. A gente nasceu de novo. Então, essa natureza ela não é maculada pelo aquilo que se expressa nela. Um outro exemplo é assim, é o céu tomado de nuvens, né? Então, quando o céu está tomado de nuvens, a gente não vê nada, não vê o céu. Mas quando as nuvens saem, a gente vê o céu de novo. Ele não foi manchado, maculado, danificado pelas nuvens. Nada aconteceu, igualzinho. Então é assim com a nossa natureza, ela está obscurecida pelo ego. Aí quando o ego se enfraquece, se dissolve, aí céu. Na consciência pura, cristal. E aí surge esse cristal no nosso coração. Aí desse cristal ele irradia a luz. Que a luz é lucidez, reconhecimento, compaixão, amor, tudo de bom. Aí ele vai irradiar tudo de bom para aquele ser que a gente estava sugando a energia, o sofrimento. A gente estava absorvendo o sofrimento. Nessa prática assim, a gente inspira e aí depois se transforma no diamante. E aí quando a gente expira, ela irradia compaixão, lucidez, tranquilidade. Aí ela pode irradiar também coisas que o outro precisa. Por exemplo, se ele está doente, ele precisa de remédio, ele precisa de cura. Se ele está precisando de alimento, tudo vai emanar desse diamante. Então essa é a prática do Tongan, muito famosa dentro do tibetano. E ela é treinada nesse verso. Aí se diz, esse é o sétimo, né? Vocês não se preocupem, são só 8. Então, essa prática, até esses 7, se diz que ela é a prática de bodhicitta relativa, convencional, bodhicitta ficcional. Então, eu estava explicando no primeiro ou segundo dia para vocês o que é bodhicitta. Então, para quem não estava, é assim, bodhi é despertar, chitta é mente. E é a mente do despertar que busca a iluminação para todos os seres, não é para si. Para todos os seres. Então, até então nós estamos trabalhando aqui com, ainda assim, com um eu. Né? Onde que a gente está? A gente não é um Buda. A gente está trabalhando com eu. Então, bodhicitta relativa, é assim, tem dois tipos de bodhicitta. Bodhicitta relativa e absoluta. Ou última. Então, ou factual. Vários nomes. Então, Kunzo Semkyedan, Dondan Semkye em tibetano. Kunzo é algo que é ficcional, encoberto. É algo que a tradução relativa e absoluta não é a tradução literal disso. Então, Kunzo é essencialmente algo que está completamente encoberto. A gente não vê. É o céu com nuvens, a gente não vê o céu. Está encoberto, né? A real natureza do céu. Então essa é a bodhicitta que está encoberta pelo ego, pelo eu. Então, ainda assim, quando a gente está obscurecido pelo ego, pelo eu, a gente ainda assim pode trabalhar certas coisas, né? Treinar nossa mente. Ainda que exista o eu, a gente pode treinar enfraquecendo o eu. Isso tudo é bodhicitta ficcional, relativa, convencional, às vezes é traduzido também assim. E aí nós temos Dondam Semkye. Dondam Semkye é a bodhicitta última, absoluta. Geralmente é traduzido assim. Mas se a gente for pegar a tradução literal, isso é assim, uma é ficcional e outra é factual. Ou seja, uma é uma ficção, está encoberta, não é real. A outra é real, é um fato. Todo mundo que está presente quando as nuvens se esvaem no céu, vê o céu. Aí vê um fato, o céu existe. Antes via nuvens, né? Então aquilo que estava obscuro, encoberto, a gente vê como um fato. Então, outra forma de traduzir também, tem duas formas de traduzir literal. Então, outra forma é assim,
é o significado supremo, mais elevado. Então, aquilo que era encoberto, que a gente não via aquele significado, aquela realidade, então a gente passa a ver. E ela é muito mais, ela é suprema frente ao que era encoberto. Então, eu venho com essas coisas, desculpem, né? Perdão, coisa de tradução, assim, traduz essas coisas, começa a ficar envolvido com tradução. Mas às vezes faz sentido entender melhor a palavra que ela quer dizer. Então tem dois tipos de bodhicitta. A bodhicitta ficcional, essencialmente, ela é quando existe o eu, o ego ainda. Então a gente vai treinar a nossa mente para enfraquecer esse ego. E aí vai treinar de várias formas que, dentro esse treinamento dos 8 versos, vai até o 7º verso. Até o 7º verso é a bodhicitta ficcional. Aí no 8º verso, que é agora, ele vai dizer: Deda Kunkyam Chugeki, que todas estas práticas, ou seja, todos os 7 versos anteriores, todos esses treinamentos, Topi Trime Mapashi, não sejam contaminados pelas máculas de pensamentos dos 8 dharmas mundanos. Chukun Gyumar Shepilo, e através da mente que conhece todos os fenômenos como ilusão, Shenmen Chimwan Ledrosho, desprovido do agarrar-se, possa eu me libertar da prisão. Que todas essas práticas, esses treinamentos anteriores, não sejam contaminados pelas máculas de pensamentos dos 8 dharmas mundanos. E através da mente que conhece todos os fenômenos como ilusão, desprovido do agarrar-se, possa eu me libertar da prisão. Então aqui, essencialmente, posso, que todas essas práticas, esses treinamentos anteriores, prévios dos 7 versos, prévios, então é assim, tá, que todas essas práticas não sejam contaminadas pelas máculas de pensamentos dos 8 dharmas mundanos. E, através da mente que conhece todos os fenômenos como ilusão, desprovido do agarrar-se, possa eu me libertar da prisão. Conseguiu? Então, aqui, esse 8º verso, a gente é bodhicitta última, factual. Então, esses 8 versos, como eu disse para vocês no primeiro dia, está todo o caminho neles. Todo o caminho, desde o início até a iluminação. O que é bodhicitta factual? Bodhicitta factual é a compaixão e amor que nós temos presentes em nossa natureza. Ou seja, nós temos uma natureza que as coisas que surgem dentro da gente, nada é bloqueado. Seja o que surja. Pode ser orgulho, inveja, desejo, apego, raiva, ódio, ignorância. Né? Se a nossa natureza bloqueasse isso, nós não tínhamos essas emoções. Mas ela não bloqueia. Ela não julga. Ela não tem nenhum preconceito. Ela acolhe tudo que surge nela com grande amor. Ela acolhe aquilo sem rejeitar, sem julgar, sem cristalizar. Assim te acolhe. Ela nos acolhe com a cara torta que a gente tem. E não diz nada. Assim. Completamente amorosa. Assim. Seja a cara que a gente tem, ela não tem nenhum julgamento. Que mãe melhor que essa, né? Não tem, assim. Acho que é mesmo as mães, às vezes. Assim, que tem certos julgamentos. Vários. Então, essa natureza daí, ou felizmente, né, nos ajuda a treinar o treinamento da mente. Mas essa natureza que nós temos, ela é tão bondosa, tão amorosa e compreensiva, que ela
não julga nada que surge nela, não rejeita, não acolhe, não tem repulsão nenhuma. Completamente acolhido dentro da amorosidade dela. Isso é bodhicitta última ou factual. Então, quando o ego vai enfraquecendo, o céu vai se abrindo. E aí a gente vai se familiarizando com essa natureza que está sempre presente, mesmo em meio às nossas perturbações. Então ela está sempre acolhendo, mesmo quando a gente está completamente perturbado e autocentrado, ela está ali, acolhendo. Quando a gente está alegre e feliz, ela está ali, acolhendo. Quando a gente se apega à alegria e felicidade, ela está ali, acolhendo. Ela deixa a gente se apegar, danada, né? Ela está ali. Não tem nenhum bloqueio, nada. Completamente aberta. Receptiva, amorosa. Mas não só isso. A gente descobre que tudo aquilo que se manifesta dentro da gente, seja o que for, seja a cara que tenha, na verdade é uma forma dela se expressar, essa mãe, essa natureza. Tudo aquilo que manifesta na gente está impregnado da bondade dela, da abundância dela. As coisas só são boas e ruins, virtuosas e não virtuosas, quando a gente imputa esse valor nelas. O que é desejo e apego? Às vezes as pessoas criam tabus, né? Agora, o que essencialmente é isso? É uma forma da nossa natureza se expressar. E ela se expressa tanto a nível da mente, como a nível de energia. O que é raiva, ódio? É uma forma dessa natureza se expressar, se colocar olhando para o mundo de uma certa forma. E aí surge uma energia dentro da gente. As várias emoções da gente são expressões dela. Aí a gente começa a ver assim, isso é algo que não é só o Buda 2500 anos atrás que se familiarizou com isso. Isso faz parte da gente hoje. Não é algo que a gente precisa construir que não está lá. É algo que a gente precisa reconhecer só. A gente aos poucos pode se familiarizar com isso, com essa bondade. Então todos vocês têm isso presente dentro de vocês. Tá, assim, nós estamos impregnados disso. Nós somos isso. Nós somos a bondade primordial, do jeito que a gente é, com a cara que tem. A gente só não reconhece. E isso é a bodhicitta factual, bodhicitta última. E aí, dentro desse treinamento, a gente tenta evitar macular ele, porque a gente entende assim, mesmo que a gente comece a entender melhor isso, a gente entende também que o nosso ego ele é muito inteligente. Daqui a pouco ele começa a usar o próprio caminho espiritual a favor dele, do ego. Aí vão surgir assim, os 8 dharmas mundanos. Então, para quem não conhece, assim, Nyepa, ganho. Manyepa, perda. Dewa, prazer. Dunam, desprazer. Topa, louvor. Mepa, desprezo. Nyamba, fama. Minyamba, infâmia. Então daqui a pouco a gente está assim, né, querendo, a gente usa o próprio caminho espiritual para ganhar certas coisas. Ou com medo de perder certas coisas. Daqui a pouco a gente usa o próprio caminho espiritual para ter prazer e evitar desprazer. Alegria no mundo mesmo, né? Prazer no mundo. Daqui a pouco a gente usa o caminho espiritual para ser louvado, reconhecido, elogiado. É facinho assim de acontecer. Aí, ou ir para evitar ser desprezado, denegrido.
Ou a gente pode usar o caminho espiritual para obter fama, ficar famoso. Eu acho tão bonito, sabe, quando alguns mestres, eles de jeito nenhum eles querem aparecer. Eu encontrei vários lá na Índia. A gente encontra eles, né, e todo mundo diz assim, são grandes mestres. A gente vai até eles, por favor, deixa eu ser seu aluno, eu quero aprender com o senhor. Não, meu filho, não sei nada. Melhor você ir aprender com outro grande mestre. Eu realmente não sei nada. Aí a gente vai dizer, mas outro grande mestre disse que o senhor sabia muito. Você está só brincando. Eles vão dizer assim. Eu encontrei vários desses. Assim. E na verdade se diz que isso também é assim, é uma forma de ele já estar nos mostrando como é que é o caminho. O caminho assim, não está ali para ganhar fama, ser reconhecido, ser elogiado, com a erudição que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com a realização que ele tem. Sabe isso? Então ele não macula, né, a prática espiritual dele com os 8 dharmas mundanos. E aí a gente também como praticante, a gente pode estar observando isso, assim, estar mais atento. Podia só repetir? Posso. Não é ganho e perda, são opostos, né? São pares de opostos. Aí tem prazer e desprazer, louvor e desprezo, fama e infâmia. A gente quer evitar a infâmia, a gente quer ser reconhecido, famoso. E o que é isso? Esses 8 dharma mundanos, eles são um elo da gente. É só isso. Então, como é que é esse 8º verso? Então ele vai dizer assim, além, ou seja, a gente tenta não contaminar essas práticas do treinamento da mente com os dharmas mundanos, com esses 8 dharmas mundanos. Mas não só isso. E aí ele dizia, através da mente conhece todos os fenômenos como ilusão. Desprovidos do agarrar-se, possa me libertar da prisão. Então ele está indicando o caminho da liberação. Ou seja, o caminho da liberação é essencialmente nós reconhecermos tudo como uma ilusão, como um sonho, como uma miragem. Como é que é possível isso? Aí assim, a gente tem uma palavra que eu acho que aqui deve estar impregnada essa sala. Onde é que está? Prajna. Prajna. Em algum lugar aí, com certeza. Então, se você já ouviu falar, tem um Sutra do Coração. Prajna Paramita Hridaya. E toda a literatura Prajna Paramita, ou Prajna Paramita, ela está diretamente ligada a gente gerar lucidez. A gente então vai, através da meditação, acho que foi no 4º ou 5º verso que eu descrevi para vocês, o Dhyamba Ishejin ontem, que é a atenção e vigilância da mente. A gente vai começar então a usar essa vigilância e atenção que a gente está treinando, usar para contemplar e refletir sobre as coisas. Aí a gente vai ouvir os ensinamentos. Aí a gente vai ver os ensinamentos. Você veja, a realidade é como um cubo. Você troca de referencial, você vê um outro cubo. Você trocou o jeito que você olha para aquela coisa, aquilo troca na sua cara. Vocês olharam para um cubo e trocaram assim as arestas dele e viram que ele troca? Vocês já fizeram esse experimento? Assim? Eu fui forçado a fazer ele várias vezes. Exemplo do muito bom. Mas é bem assim que é a realidade da gente. Então a gente se coloca, a gente posiciona a mente da gente numa certa posição, né? E aí dali a gente vê uma certa realidade. A gente troca a posição dela, a gente vê outra. E é assim que o mundo ele aparece pra gente. O mundo ele aparece pra gente através das formas como nós nos posicionamos para olhá-lo. E isso é algo muito interessante. Assim. E como que
a gente começa a descobrir isso? Então a gente tranquiliza a mente. Vai tranquilizando e vai gerando atenção. Vai gerando vigilância também quando ela se distrai. Daqui a pouco ela começa a se acalmar. E a gente descansa nessa calmaria. Mas não é uma calmaria embotada. É uma calmaria completamente presente, lúcida. Está presente. Aí a gente começa a focar a realidade da gente. Quem sou eu? Perguntas, né? Pontos de interrogação. Quem são vocês? O que é esse mundo ao redor de mim? Aí a gente escuta alguém dizer: esse mundo ao redor de vocês é shunyata, é vazio, vazias, vacuidade. Aí a gente... Que? O que você está falando? Vazio? Como assim? Tô vendo? Não é vazio? Aí a gente vai escutar. Não é que ele não é nada, ele é nada. Ele é vazio de uma existência independente por ele próprio. O que você está vendo é uma projeção da sua mente. O que você está experienciando é uma projeção da sua mente. Veja. A gente para e tenta ver. Não é assim, nós temos prânia ou discernimento que surge do ouvir. Então primeiro a gente escuta, né, o ensinamento. Aí a gente, deixa eu ver. Aí a gente tenta entender ele, né? Como é que é isso? Tá, entendi. Aí depois a gente vai refletir sobre ele. Mas como é que é isso na minha vida? Então primeiro a gente entende conceitualmente. Esse é o prânia ou prajna que surge através do ouvir. A gente vai ouvir e tentar entender aquilo conceitualmente. Aí a gente entende. Aí depois a gente vai aplicar esse entendimento na nossa vida, ou seja, como é que isso está acontecendo na minha vida. Aí surge um novo prânia, que é o prânia que surge através do refletir. Então é esse discernimento que surge através do refletir. Aí a gente começa a ter um gostinho daquilo na nossa experiência. E esse gostinho não é algo assim que vocês já não tiveram. Vocês já tiveram, talvez passou desapercebido. São bolhas que estouram na nossa vida. Ou seja, no momento a gente estava cego com uma certa coisa e daqui a pouco aquela coisa é revelada tal como é. Às vezes acontecem umas bolhas que estouram assim que a gente acha um ser maravilhoso, aí daqui a pouco fica um pouquinho mais próximo. Aí isso é discernimento que surge através da prática, né? Está mais próximo. Mas enfim, tem várias, desde mais grosseiras até mais sutis. A gente já teve gostos disso, só que passou desapercebido. E aí com o tempo a gente começa a se familiarizar melhor com isso. E aí esse gostinho é o prânia, o discernimento que surge através do refletir. Esse prânia, o discernimento que surge através do refletir, agora a gente vai tentar acessar ele de novo e de novo. Ou seja, a gente vai olhar para o mundo lá fora, a gente vai dizer, tudo isso que eu achei que você era, não é. Isso tudo é como eu estou olhando para você. Está, na verdade, revelando, é um espelho, né? Está revelando, está refletindo a forma como eu estou olhando. Então a nossa experiência do mundo lá fora reflete a forma como a gente está olhando. Aí a gente, o que acontece? O poder que as coisas têm lá fora sobre a gente começa a enfraquecer. Esse é o gostinho que eu estou falando aqui. A gente começa a ter um gostinho de liberação, de leveza. Aí a casa pode cair e a gente não é tão perturbado mais. E a gente descobre esse gostinho. Aí daqui a pouco surge, então a gente vai cultivar esse gostinho, tentar acessar ele de novo, tentar se familiarizar mais e mais com ele. E aí surge um novo tipo de discernimento mais profundo, que é o discernimento que surge através do meditar. Então, em tibetano é assim, isso está nos textos, né, bonito tibetano, nas escrituras, eles vão dizer, Topele de um Ishera
Sampile de um Ishera, compile de um Ishera. Isso é assim, exatamente o que eu disse. É discernimento que surge através do ouvir, do entender, discernimento que surge através do refletir, discernimento que surge através do meditar. Então, a gente vai fazer isso. Agora, só é possível a gente sentir o gostinho mesmo se a gente tentar acessar isso, né? Se familiarizar com essa realidade, com essa experiência. Ele não vai surgir por si só, assim. Ele está ali, né? Mas a gente tem que acessá-lo. E aí o método budista ele vai ensinar a gente a treinar a mente da gente, que a gente consiga sentir o gostinho. Tendo esse treinamento, a gente vai enfraquecer o ego, a gente vai fortalecer os nossos músculos espirituais, vai fortalecer estabilidade mental e então vai conseguir se aprofundar nisso melhor, olhar com mais cuidado. Então é isso, os 8 versos do treinamento da mente. E aí, esse é um treinamento completo. Então são 8 versos que vocês podem lembrar. Por exemplo, tem o Centro de Dharma, aquilo que eu estava contando para vocês no primeiro dia, que é assim, Centro de Dharma às vezes alguns Centros de Dharma recitam 1 a cada dia da semana. Tem outros Centros de Dharma e alguns mestres, como o Santidade Dalai Lama, eles recitam todos os dias os 8. Eu acho que aqui não serve, está na dedicação. Então, vocês podem incluir também dentro, como assim, por exemplo, aqui não faz prática formal, todos os dias sentar, a pessoa pode levantar e ler os 8 versos antes de iniciar o dia. Assim. Lembrar disso tudo. E aí o dia de vocês vai mudar. Assim, vocês podem ter certeza que eu pode me cobrar, senão não vou. A gente vai trazer alguma lembrança daquilo. Mas, a primeira vez que eu li, peguei, tenho a minha própria sadhana, eu achei muito cruel. É, né? Nossa, foi muito difícil. Olhar, como assim? É, não é difícil. Muito, muito difícil mesmo. Racionalmente, sim, claro. Lógico, né? Mas ali, fazer do inimigo, professor, sei lá, olhar como... terceira vitória. Pra mim foi impactante. Mas é impactante ao ego. Não é? Aí a gente descobre que o ego não está levando a gente. Enfraqueça. E o método de enfraquecer esse verso. Agora a gente enfraquece com leveza, né? Porque o 8º verso ele vai contemplar que aquilo já é uma expressão do milagre primordial. Tudo que surge, né? O próprio ego ele é uma expressão da nossa natureza última, só que a gente não está vendo. Então a gente começa a contemplar de uma forma um pouco mais profunda e mais leve o treinamento da mente dos versos anteriores. Assim. Mas a gente treina ainda assim, porque conforme a gente vai treinando, o ego ele vai se identificando, né, nesses 7 versos anteriores. E a gente consegue então trabalhar com eles, diversos níveis. Assim. O nível do discernimento ele não é nada a ser rejeitado mais. No nível do discernimento do 8º verso, Bodhicitta Absoluta, a gente vai tomar refúgio nessa natureza que não rejeita, que não bloqueia o surgimento das emoções do ego. E ela não seca, ela não se agarra, ela não bloqueia, nem se agarra, nem se atrai. Ela simplesmente deixa estar, deixa a dança ocorrer e cessar em si própria. Profundo isso. Assim. Agora, quando eu olho nos olhos de vocês, eu vejo que faz sentido algo em vocês. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que vocês vão ter a semente para acessar isso. É só querer. Não, essa troca, a gente se colocar no lugar do outro, e o outro fazer essa troca com o outro, e ela pode ser feita também não só com pessoas vivas, pode ser com
com a imagem que a gente tem, que as pessoas Pode. sabem, às vezes já passou do bar, mas Pode com sim. aquilo que ela continua havendo em nós. Porque a transformação é interna. A gente pode se liberar de certas impressões internas. Só mais uma. A prática Vamos ler. Dawnley. A gente pode fazer, fiz, mais ou menos. Eu Ou, acho sei que- lá, ou tem um... Na verdade é assim, essa prática, muitas vezes essa prática é uma prática que ela é passada de uma forma que quem já está praticando o Dharma, já está mais avançado. Por quê? Porque assim, enquanto a gente der muito peso e solidez ao sofrimento e realidade dos outros, aquilo vai ser pesado a gente aspirar aqui. Então, eu acho melhor a pessoa primeiro se familiarizar muito com a leveza do sonho do sofrimento dos seres. Ou seja, que aquilo não é mais pesado, não se torne pesado para a gente, aquilo eles estão sonhando. Não é... Aquela experiência é uma miragem, um sonho, não é real. Aí quando a gente entende não é real, ela não é mais pesada, aí a gente consegue absorver ela. A gente consegue absorver com leveza e transformá-la no diamante. Então, não é assim, o Tonglen não é só aspirar e fazer entrar, ele tem que se transformar no diamante. Né? E o diamante não é uma imaginação da gente. O diamante é esse reconhecimento da natureza do sonho. Se esse reconhecimento surgir, é que aí o diamante surge. E aí que a gente vai ser capaz de expirar, né? Inspirar e expirar. Expirar consciência pura, expirar compaixão, lucidez. Não é? Eu acho interessante a gente primeiro se familiarizar com essa noção de prajna, discernimento. A gente começar a praticar e aí o mundo ele começa a perder a força que ele tem. E aí fica leve. E aí a gente consegue, então, fazer essa troca com vocês. Como age, Eu acho isso legal, assim, essa é uma instrução que eu já ouvi de alguns mestres dizendo assim, não é necessário vocês fazerem isso, porque daqui a pouco vocês sentem alguma coisa que não era para sentir, um peso, alguma coisa, daqui a pouco vocês, né, estou absorvendo os espíritos dos outros, os problemas dos outros. Mas aí, assim, a gente não está sonhando, não tem espírito nenhum, não tem sofrimento nenhum. A gente usou do sonho do outro para sonhar também que a gente está mal. Então, na verdade, a gente tem que tirar a solidez disso. Aí, conforme aquilo vai perdendo a solidez, aí fica muito mais poderoso essa prática, muito mais efetiva, eficaz. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder. Se... Posso fazer uma pergunta? Por favor. Então, como nós estamos vendo várias tradições do tibetano, né? Então eu gostaria de saber, no tibetano, a palavra lucidez, como se coloca e o que significa? Ripa. Ripa é reconhecimento. Ou, num sentido mais básico, é o que é. Porque a gente vai descrever algo, a gente vai limitar aquilo, né? Então, por exemplo, quando eu aponto para a natureza da minha mente, que é a natureza de lucidez, quando eu aponto, eu estou me posicionando num certo referencial para vê-la, né? E aí eu vejo algo que na verdade não está lá. É difícil escrever, mas lucidez essencialmente é a natureza da mente da gente. Só que essa natureza ela se expressa em vários níveis. Então tem lucidez grosseiras. A gente começa onde a gente está. A gente começa assim, a gente estava encoberto por uma certa coisa, uma certa cegueira, e aí alguém nos revela: ei, isso aí não é, sei lá, não é maçã, é pera. É difícil enganar com isso, mas às vezes tem certas coisas. Agora não vem um exemplo bom, né? Mas às vezes a gente se engana com certas coisas, né? Alguém diz: ah, tá. Né? Aí, isso é um tipo de lucidez, porque foi desencoberto uma certa coisa que estava encoberta.
mas tem lucidez mais sutis, até que vai ao ponto de nós reconhecermos que as coisas não são duais. Essa noção de que há um observador separado do objeto é a ausência de lucidez. É um equívoco da mente, achar que é separado. Né? E aí a gente descobre que é inseparável, é um tipo de lucidez. A gente descobre que não só é inseparável, mas isso é a expressão da natureza primordial. Aí é um outro nível de lucidez. Tem vários níveis, assim. Isso é Rigpa. E consciência? Consciência, que tipo de consciência? Consciente, palavra consciência. Tipo, estar consciente de algo? Porque lucidez de uma certa forma, ter consciência. Mas essa consciência que você fala, ela implica dualidade? Estar consciente de algo? Pois é, consciência em si. Porque consciência em si. Que é a consciência. Isso é Shepa, em tibetano. É a natureza conhecedora da mente. Isso não é lucidez? Isso é uma forma de descrever a lucidez, uma qualidade de lucidez. Ela tem uma natureza conhecedora. Aí eu digo, ela é Shepa, dotada de Shepa, de uma natureza conhecedora. Mas quando eu digo ela é dotada disso, eu não estou vivendo ela, eu digo, é uma característica dela. Aí, quando a consciência de algo, aí eu digo não parshepa, ou seja, uma consciência dual. Ela também é uma expressão de shepa, da natureza conhecedora da mente, mas ela se biparte entre observador e objeto. E ela é superficial, ela só vê através das limitações dos referenciais. Então, nampar significa isso, superficial. Nampar shepa, em tibetano. Consciência primordial seria Shepa. Consciência primordial. Shepa é uma qualidade da consciência primordial. A consciência primordial seria Rigpa. E sabedoria primordial? Yeshe. Agora, quando eu digo Yeshe, eu estou descrevendo uma qualidade de Rigpa. É como eu dizer que é Shepa também. Então, na verdade, Yeshe é assim. Yene Shepa. Yene é aquilo que está na origem primordial. Então, é a natureza conhecedora, Shepa, que está na origem. Então, isso é sabedoria primordial. Yeshe. E é isso tudo é uma forma de escrever, né? Rigpa. Ou de escrever Deshin Shepa, Tathagata Garba. Ou Deshin Shepa Nimbo, Tathagata Garba. Essa é a natureza primordial. Natureza última. Parênteses, tradução. Isso vai depender de vocês. Como assim? Você pretende morar no Brasil? Casa, comida, roupa lavada. Vai ter? São Paulo. Não, mas é assim, ó. A gente quer aprender de O meu mestre, ele é Naropa. Tudo pode acontecer. Então, se ele disser pra mim vir. Agora, se diz que também isso vai depender da necessidade. Né? Ou seja, se há necessidade, se há pessoas que vão ser beneficiadas com isso. Então, aí ele vai enviar. Senão, é interessante observar também, por exemplo, a mesma questão de lamas, né? A questão de lamas não é que alguém atingiu uma realização muito grande. A questão de lamas é assim, aquela pessoa foi treinada num certo nível que ela é capaz de preencher uma certa necessidade. Então tem muitos lamas que não têm título de lama, mas são lamas. São pessoas que treinaram dentro do Dharma e eles entenderam o Dharma, eles cultivaram, sentiram um pouco do gostinho do Dharma, de aplicar o Dharma, mas ninguém deu título nenhum para eles. Ou seja, dentro do contexto da tradição deles,
não há aquela necessidade de colocar a pessoa naquela função, naquele formato. Né? Mas não quer dizer que eles não tenham essa capacidade. Então, por exemplo, essa questão de eu estar agora preenchendo isso é uma questão que surgiu de necessidade. Não é porque qualquer coisa. Então, surgiu uma certa necessidade e o meu mestre me viu capaz de preencher aquela necessidade. É só isso. Não tem, oh meu Deus. Uma coisa assim, tem uma certa necessidade e aquela pessoa é capaz de preencher aquela necessidade naquele formato. Ponto. É isso. Então, isso tudo vai na necessidade, né? Então, os próprios professores do Dharma, eles vão surgindo de acordo com a necessidade. Vocês conhecem isso, assim? Conhecem, né? Os próprios instrutores do Dharma, eles vão surgindo não porque alguma outra coisa, porque teve a necessidade de eles surgirem. Se não tivesse, não tinha porquê estar ali. Um nome sem necessidade, né? Não tem porquê, porque surge uma necessidade, aquilo surge. É a mesma coisa. Então? Daqui de São Paulo você vai pra onde? O Rio. Depois do Rio. Depois do Rio, eu vou pro Nepal. Verdade? Volto pro Nepal. Fica lá por tempo determinado? Eu fico lá, com certeza, mais um ano. Você dá aula por... Como é que chama? Skype? Aula de presente tibetano. É uma nossa necessidade. Tem algumas pessoas que começaram a apresentar essa necessidade, eu acho que vai acontecer assim. Mas vai acontecer se realmente eu ver que tem necessidade. Eu não tenho, assim, eu gosto de ficar muito quietinho, sabe? Engraçado, assim. A Raquel foi agora pro Nepal ficar um ano comigo. Aí eu não entendi bem o que ela estava fazendo lá, até hoje não entendo. Mas, enfim, eu dizendo pra ela, olha, eu quero ficar quieto, eu quero ir pras cavernas. Então, se você quiser ficar aqui do meu lado, eu vou te ajudar a ir pras cavernas, né? Fazer prática. Então, eu estou fazendo meu estudo, estou fazendo o que eu quero fazer, mas eu não quero ficar aparecendo, não quero ficar, né? Quero praticar, assim, quero concluir as coisas que eu quero concluir e tal. E aí, assim, na roupa, né? Não deixa a gente quieto. Sempre vai dar um desafio. Aí, esses desafios, eles vão fazer a gente evoluir, na verdade, né? Porque daqui a pouco a gente está autocentrado, querendo ir para a caverna, né? Ou querendo fazer não sei bem o que, tem outras coisas. Aí a gente fica autocentrado. Aí, quando alguém nos coloca numa posição de olhar para os outros, aí fica difícil de ficar autocentrado. É muito difícil. Ou seja, constantemente a gente vai se colocar que nem um médico, um enfermeiro da emergência. Ele vai ser demandado ali, né? A paciência dele, a atenção dele vai ser demandado. Então não tem como ele ser um médico da emergência se ele for uma pessoa completamente impaciente. Ele só vai fazer bobagem, né? Não vai curar ninguém. Então os mestres da gente, eles vão nos proporcionando certos desafios para a gente evoluir, assim. Então, aí eu vou vendo, aí eu vou olhando, assim, aí alguma coisa que eu consigo compartilhar com vocês, que na verdade não é nada que eu tenho, assim, é aquilo que eu ouvi, assim, aquilo que eu ouvi e funcionou de alguma forma na minha vida. Aí, como funcionou de alguma forma na minha vida, eu vejo que pode talvez funcionar na vida de vocês. Aí eu compartilho e quando eu vejo isso funcionando, aí eu fico feliz. Aí eu vejo que talvez seja interessante preencher essa necessidade, se aquilo estiver funcionando. Se não estiver funcionando, não tem por que Skype. Agora, se aquilo realmente ajuda como me ajudou, né? O Dharma que eu ouvi como realmente me ajuda até hoje, aí vale a pena, assim, eu fico feliz em compartilhar. Mas não é aquela coisa assim, agora eu vou montar um curso. Tem um curso de 3 anos. Não deve ser. Uma coisa mais de preencher a necessidade,
de transformar a nossa mente, a nossa vida, né? Se eu conseguir, se aquilo que eu sei um pouco, eu conseguir preencher, ajudar dessa forma, aí é alegria, a gente vai compartilhar como irmãos do Dharma, como caminhantes, como amigos espirituais, né? E aí também, se eu conseguir um dia conectar vocês com a fonte, também eu posso conectar vocês com a fonte, assim. Ou seja, uma das fontes é o mestre desse próprio lugar aqui, que é o Lama Samkhya. Então, ele é um dos meus mestres. Eu, na verdade, eu digo assim, vocês não olhem para mim, vocês olhem para o lugar certo. Não é aqui. Vocês têm que olhar na fonte. E aí tem o Lama Santen, tem os meus mestres no Nepal, a Sua Santidade Gyalendrupa, tem a Jitsuma Tenzin Palmo, Sua Eminência Kanthro Rinpoche. Então, todos eles são a fonte. Eu tento me colocar como uma ponte, o melhor que eu consigo, assim, intermediário, né? É isso que eu gostaria de fazer, assim, o melhor que eu posso. É isso. Vamos fazer dedicação? Ao longo de minhas muitas vidas desde momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realização de poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possa sofrer uma bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.
Dom Pejina Paputo da Solidro Tsele Jesu Lichela Meku Seta Tene Mejuntu Cheje Doyondrusho Donju Bom Pejina Paputo da Solidro Tsele Jesu Lichela Meku Seta Tene Mejuntu Cheje Doyondrusho Donju Gom Pejina Papoto da Sonhedro Sele Jesus Lichela Meku Seta Tene Mejuntu Cheje Doyondrusho Obrigado por ter me aguentado. Eu vou até a tarde, assim. E também, se alguém de vocês tiver interesse, eu vou estar conduzindo uma peregrinação em final de setembro a Ladakh. É uma região sagrada no norte da Índia, nos Himalaias indianos, onde vai ter um concílio anual da linhagem Drupa, que é a linhagem que eu represento, onde vários grandes yogis e mestres dessa linhagem eles dão ensinamentos. E aí eu vou traduzir esses ensinamentos para o português e vou acompanhar as pessoas também. E aí depois vão ser 5 dias de ensinamentos. E aí depois a gente vai visitar alguns locais sagrados de lá. Tem 2 cavernas de Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava. Não sei se está aqui. Então, esse grande mestre indiano ele fez retiros nessa região e tem cavernas sagradas dele. E numa dessas cavernas sagradas eu fiz algumas vezes, alguns meses de retiro lá. Eu vou levar vocês assim nos vales. Eu já estou dizendo vocês, né? Eu vou levar o grupo desses vales nos Himalaias. Tem, nos locais que eu fiz retiro tem até cachoeiras. Cachoeira muito linda aqui. Eu estou organizando para esse site. Provavelmente nessa semana a gente está lançando todo o itinerário com preços, tudo e conhecidos. Ao todo vão ser 10 dias comigo e depois vão ser extensões. Então quem já está indo lá para o outro lado do mundo, quer conhecer outros lugares, a Índia, eu quero ir para o Nepal, quer conhecer outros lugares, então a agência, que é uma agência de um querido amigo do Guilherme Sanel, a agência Chorten, ela está organizando isso e ela vai proporcionar essas extensões. Se a pessoa quiser ir sozinha, eles ajudam a ir sozinha. Se a pessoa quiser ir com um guia também, vai ter um guia acompanhando o grupo nas extensões. Mas aí eu não vou estar junto. As extensões vão ser conforme os lugares que vocês quiserem ir. Assim. Aí quem quiser também saber como é que é o acesso a essas informações, pega no site daqui da linhagem drupabrasil.org. Então lá vai ser lançado, também está no Facebook, Drupa Brasil, Facebook Drupa Brasil. Então lá no Facebook é aquela coisa mais rápida, a gente está postando coisas rápidas. Quem quiser ficar mais informado. Então é isso. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Pode.